Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor José Abraão. Estamos indo para mais uma aula online. Hoje, a nossa 7ª aula de ciências da modalidade EJA, primeira fase, 3ª e 4ª etapa. O tema dessa aula é o uso da fauna e da flora pelos seres humanos. Fauna e flora. Fauna e flora são termos utilizados normalmente para descrever, respectivamente, o conjunto de animais e de plantas de uma região. É muito comum ouvir falar a respeito da fauna e também da flora de uma região e sobre a importância da manutenção delas para o equilíbrio do meio ambiente. Entretanto, você sabe o que significa cada um desses conceitos? E se eles apresentam mais de um significado? Quando falamos da fauna, referimos-nos normalmente a todos os animais existentes em uma determinada região, como, por exemplo, o tigre, a onça, o leão, o elefante, o cavalo, o cachorro, todos os animais, certo? Exemplos. Podemos citar a fauna do Pantanal, que, segundo o Ministério do Meio Ambiente, é formada por cerca de 263 espécies de peixes, 113 de répteis, 41 de anfíbios, 463 de aves e 132 espécies de mamíferos. Segundo a mesma fonte, existem ainda 1.032 espécies de borboletas. Cada animal é adaptado para viver em uma determinada região. Assim sendo, a fauna do Pantanal não é a mesma encontrada na floresta amazônica. Por exemplo, em face desta particularidade, destruir os habitats ou poluí-los pode causar sérios danos à fauna de uma região, podendo até mesmo levar os animais à extinção. Para quem não sabe o que significa extinção, é acabar com a espécie desse animal, ou seja, reduzir, existir poucos, deixar de existir, certo? O termo fauna também é usado para designar um grupo de organismos que viveu a uma determinada época geológica. Um bom exemplo é a fauna de Burgess Shale, que foi descoberta nas montanhas rochosas canadenses por Charles Dolittle. Isso em 1909. O folheto de Burgess continha diferentes fósseis de animais,
invertebrados e ricos detalhes das partes moles desses organismos. Esses fósseis marcam a grande explosão cambriana. Quando falamos da flora, por sua vez, normalmente estamos nos referindo ao grupo de plantas de uma determinada região. Como exemplo, podemos citar também a flora do Pantanal, que, segundo o Ministério do Meio Ambiente, é formada por quase 2.000 espécies de plantas. A destruição da flora provoca diversos danos ambientais, uma vez que as plantas estão relacionadas, entre outras funções, com o regime de chuvas, com a manutenção do solo e com a garantia de um ambiente saudável para a sobrevivência de várias espécies. Portanto, ao retirar a cobertura vegetal de uma área, estamos afetando diretamente a fauna daquela região, desencadeando desequilíbrios ecológicos. O termo flora possui ainda outras aplicações, sendo usado para designar, por exemplo, o conjunto de micro-organismos encontrados em nosso corpo. A flora intestinal, que é composta por diferentes bactérias que vivem no intestino, é um exemplo dessa aplicação. Além de ser usado para dar nome ao conjunto de plantas de uma região e para o conjunto de micro-organismos encontrados em nosso corpo, o termo flora é usado para dar nome às obras que possuem como objetivo descrever as espécies vegetais de um local. A flora brasiliensis, por exemplo, é uma obra que descreve 22.767 espécies de vegetais. Quando falamos sobre biodiversidade, referimos-nos à diversidade de organismos vivos existentes nos ecossistemas, sejam eles micro, sejam macro-organismos, certo? Fauna é o nome que se dá à diversidade de animais de uma determinada região. Flora é a diversidade de plantas de uma região. A flora é indispensável para a manutenção da vida na Terra, pois ela é a responsável pelo processo fotossintético. A fauna e a flora podem muitas vezes ser específicas em determinadas regiões e influenciam pelos fatores ambientais locais. No Brasil, podemos observar a diferença entre a flora da caatinga em relação à da floresta amazônica. Por exemplo, na caatinga, as temperaturas são elevadas praticamente durante todo o ano e as chuvas são escassas e irregulares.
A flora é caracterizada pelas árvores baixas e arbustos com muito espinho. Essa vegetação tem a característica de perder suas folhas durante a seca. É aquela vegetação caducifólia. Para evitar a perda de água por transpiração, e algumas armazenam água, como as cactáceas. Os cactos. Em relação à fauna, podemos observar as suas diferentes entre ambientes e clima frio, e onde as temperaturas são mais elevadas. Por exemplo, em região de clima frio, como nas tundras, a fauna é caracterizada por animais que possuem camadas de gordura corporais e por manutenção da temperatura, além das espécies migratórias que chegam durante o verão. Desafio. Desafio que faça um pequeno vídeo de até 30 segundos falando da importância da fauna. Ok? Agradeço a todos pela atenção. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever e compartilhar. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Um grande abraço.